Prezados telespectadores, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Hoje abordaremos sobre o comércio exterior. Antes de mais, boa noite, Dr. Inocêncio. Quero aqui compartilhar com todos vocês que sigam as páginas de Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André no Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, LinkedIn e outras redes sociais, pedindo assim a todos vós que partilhem com mais pessoas para que os nossos conteúdos tenham mais visualizações. Pedimos também a todos vocês que, para além das nossas páginas, o Dr. Inocêncio possui uma empresa denominada IA. Esta mesma empresa é prestadora de serviços, que dentro destas prestações de serviços estão o diagnóstico organizacional, o prognóstico organizacional, a elaboração de estrutura organizacional, o monitoramento organizacional, o estudo de viabilidade, a auditoria geral, a avaliação empresarial, consultoria financeira, contabilidade, fiscalidade, recrutamento e seleção, formação nas áreas de contabilidade e recursos humanos, pesquisas independentes, métodos de investigação científica, elaboração de teses, planeamento estratégico, implementação do programa ESG, serviços domésticos, entre outros. Para quem quiser um desses serviços, é só contactar o número 972 12 83 38. Estamos localizados na urbanização Boa Vida, condomínio 7, casa L4. Sem mais delongas, quero aqui também dizer-vos que o Dr. Inocêncio tem um livro no mercado intitulado Dr. Inocêncio? Mercado financeiro internacional, surgimento das crises financeiras mundiais. Ok. Queridos telespectadores, acredito eu que vocês estejam curiosos, porque tivemos um tempo parados, mas voltamos agora com novos temas, e um deles é sobre a balança comercial. Doutor Inocêncio, o que é balança comercial e como é aplicada a balança comercial em Angola? Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, saúdo a todos, telespectadores que nos assistem de acordo o fuso horário de cada um. Ora, a balança de pagamento é, na verdade, um registro contábil sistemático de todas as transações econômicas entre os residentes de um país com o resto do mundo num determinado período. Ela mostra as entradas e saídas de recursos financeiros, bens e serviços, fornecendo, na verdade, uma visão, portanto, mais relacionada de uma nação com o exterior, né? Ou de um país com o resto do mundo. Ela está subdividida em 3 componentes, nomeadamente a conta corrente, que registra as transações de bens, que é a dita balança comercial, serviços, rendimentos, salários e lucros e transferências unilaterais. Por outro lado, nós temos a conta de capital, que, portanto, inclui
as transferências de patrimônio de imigrantes, como vendas de ativos não financeiros, como patentes e outras transferências de capital. E por último, a balança comercial tem a conta financeira, que registra os fluxos de capital, como investimentos diretos na compra de empresas, investimentos em carteiras, em ações e títulos, além de empréstimos que as variações de ativos e passivos financeiros demonstram. Ela é um instrumento bastante importante, portanto, na economia angolana, porque é diante dele que conseguimos obter as transações interrelacionadas da economia e partilhada com o resto do mundo, no sentido de praticamente trazermos o desenvolvimento econômico e financeiro nas suas formas mais descentralizadas, para gerar emprego, rendimento e, de certa forma, colocar a economia em funcionamento por intermédio de diversos outros mercados, quer seja de países que possuem riqueza e que queiram, de certa forma, transferir este capital para Angola, quer os que detêm Angola e pretendem levar para fora. Na verdade, é um instrumento de troca interrelacionadas na conta corrente, como falamos, conta de capital e a conta financeira. Ok. Assim sendo, reforçar mais uma vez aos telespectadores que sigam a página Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André, né, em todas as plataformas digitais, como YouTube, Pinterest, TikTok, Instagram, LinkedIn. Não obstante a isso, também dizer que o Dr. Inocêncio tem uma empresa. Esta empresa é prestadora de serviços. Nestes serviços encontramos o diagnóstico organizacional, a área ligada à formação, como contabilidade, como consultoria financeira, a área ligada a prestações de serviços, como serviços domésticos, quem precisar de jardineiro, uma governanta ou uma babá, é só nos contactar, que o contacto é 972 12 83 38, localização Urbanização Boa Vida, condomínio 7. O e-mail é ianegócios, direção-geral, @gmail.com. Dando sequência à nossa entrevista, quero aqui saber mais quais são os principais parceiros comerciais de um determinado país, Dr. Inocêncio. Ora, na verdade, assim, de uma forma extensiva de um determinado país, seria bastante argumentativo. Portanto, vamos aqui tentar optimizar para falar da República de Angola. Podemos então dizer que os principais parceiros econômicos da República de Angola é a China, né, que é o principal parceiro de exportação e o maior fornecedor de produtos para Angola. Portanto, o Portugal é o principal fornecedor de Angola na Europa, que tende a, de certa forma, transacionar ou a passar-se por intermediário para com outras as nações europeias. Os Estados Unidos da América, a República Federativa do Brasil, a Bélgica, a Índia, o Reino Unido em menor escala. Para além disso, Angola também mantém relações comerciais significativas com outras nações africanas, nomeadamente a África do Sul,
a República Democrática do Congo, daí que, na verdade, hoje nós temos o corredor do Lobito, que é o principal, ou que tende a ser o principal nos próximos anos, para justamente mantermos esta relação por intermédio das exportações para com outras partes do mundo. Esperamos que não seja somente matéria-prima, mas que também possam ter a sua produção local e mandarmos então com os produtos acabados. De certo modo, podemos dizer que o principal parceiro econômico é a China. Ok. Então, já sabemos que o principal parceiro econômico de Angola é a China. Vamos partir para uma outra questão, que é: quais são os principais produtos exportados em Angola e quais Angola também importa? Muito bem. Olha, existe uma certa gama de produtos que Angola exporta e importa. Portanto, nós importamos mais, sobretudo, máquinas, aparelhos, produtos agrícolas, combustíveis, minerais, alimentos e produtos de metal. Outros bens importantes incluem medicamentos, testes e veículos. No geral, este produto ou estes produtos representam a maior parte das importações do país. E os principais produtos de exportação são combustíveis, tá? E minerais, principalmente o petróleo, que dominam as exportações, e outros produtos como diamantes, minerais diversos e uma crescente lista de produtos agrícolas. O país também tem exportado cada vez mais produtos alimentares específicos. Portanto, pela primeira vez, e dados preliminares que o Orçamento Geral do Estado, que foi colocado à disposição para apreciação em Assembleia Nacional, prevê que Angola, pela primeira vez, terá como o valor maioritariamente da sua contribuição o setor não petrolífero. Portanto, a grosso modo, esses são os produtos que nós importamos e exportamos. Meus queridos telespectadores, reforçando mais uma vez em irem visitar as nossas páginas, deixando um like, um comentário, subscreverem-se nos nossos canais no YouTube, no Pinterest, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn e outras plataformas digitais. Estes conteúdos são conteúdos que agregarão valores em sua vida, tanto profissional ou pessoal. Assim sendo, partimos para mais uma questão, que é: quais são os desafios e oportunidades para o comércio exterior em Angola? Maravilha. Portanto, os principais desafios do comércio exterior angolanos, na verdade, são diversos, dentre os quais incluem a excessiva dependência do petróleo, né? Apesar de termos reduzido significativamente pela primeira vez, há uma grande necessidade, em minha opinião, do nosso país livrar-se da dependência extrema do petróleo e gás natural. Por outro lado, eu acredito que temos também como desafio questões relacionadas a infraestruturas. Como sabe, um país sem infraestrutura consolidada, um país sem uma infraestrutura bem estruturada, apresenta grandes dificuldades no escoamento
da matéria-prima, quer a nível interno, bem como também, de certa forma, podemos dizer que trava ou cria uma barreira dos investidores poderem vir aplicar os seus recursos no país. Em todo caso, o governo tem feito um trabalho bastante produtivo no sentido de tentarmos melhorar significativamente a questão da infraestrutura e tentarmos diversificar também, portanto, a nossa economia. Também eu acho que, em minha opinião, temos também como um dos grandes desafios, portanto, a questão da burocracia excessiva, em alguns casos, e um clima de negócio difícil, embora haja oportunidades significativas na diversificação econômica, recursos naturais como diamantes, minerais, agricultura e pesca, acredito que devem, sobretudo a agricultura, devem ser um dos mais viáveis em que Angola deve apostar significativamente. Também eu acredito que um dos grandes desafios tem que ver com questões energéticas. Sabe que um país que efetivamente não possui a energia acaba não sendo muito produtivo do ponto de vista industrial. Portanto, acho também que as questões relacionadas às tecnologias sejam um dos grandes desafios nos dias atuais. Portanto, eu penso que, no geral, de uma forma resumida, esses são os principais desafios que Angola pode enfrentar ou tem enfrentado no dia a dia, no que diz respeito ao comércio exterior. Muito bem, Dr. Inocêncio. Assim ficamos mais elucidados em relação ao comércio exterior dentro e fora do nosso país. Dando sequência, vou pedir novamente aos telespectadores que aqui nós temos pequena quantidade de cópias do livro do Dr. Inocêncio. Se alguém estiver interessado em comprar um livro riquíssimo que fala sobre as crises financeiras mundiais, sobre as situações econômicas dos países africanos, americanos, europeus. Então, pedimos a todos vós que venham comprar, venham adquirir, são poucas cópias. Quem estiver interessado, é só ligar para o 972 12 83 38. Este é o mesmo contacto que também está linkado à sua empresa e a negócios. Esta empresa que presta serviços tanto no ramo da educação como no ramo dos serviços domésticos. Quem quiser estes serviços é só nos contactarem e deixarem uma mensagem via e-mail, no e-mail que vou citar agora, que é ianegócios, direção-geral@gmail.com. Sem esquecer que visitem as nossas páginas Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André em todas as plataformas digitais. Não se vão arrepender, pois os conteúdos que lá já estão publicados é para o vosso conhecimento, para meterem em prática e também podem tê-lo como consultor nas vossas empresas. Dando sequência às nossas questões, quero aqui também fazer uma pergunta ao Dr. Inocêncio. Quais são os principais setores que recebem investimentos? Muito obrigado pela pergunta. Portanto, os principais setores que recebem investimentos em Angola incluem o setor do petróleo e gás natural, a agricultura e o agronegócio em simultâneo,
portanto, a tecnologia de informação e comunicação. Podemos também aqui agregar, não ainda de uma forma frequente, questões essenciais de energias renováveis e mineração, bem como outros setores com potencial. Inclui o setor da construção civil, turismo, infraestruturas como a reabilitação do corredor do Lubito, como mencionamos anteriormente. Também temos alguns investimentos de serviços financeiros, indústria transformadora, educação e saúde de uma forma assim resumida. Apesar de que eu acredito que há uma necessidade tremenda de tentarmos melhorar ainda mais e de forma significativa o ambiente de negócios para que efetivamente possamos atrair mais investimentos e de forma sustentável. Entretanto, recomendando aqui sempre a questão da soberania nacional, que deve prevalecer para todo e quaisquer tipo de contrato que eventualmente o nosso país vir a fazer com o resto do mundo. Em suma, devemos fazer com que o nosso país esteja aberto para todos os continentes, sem exceção nenhuma, mas que devemos prevalecer a nossa questão relacionada à soberania nacional. Partindo para uma outra questão, como o governo está incentivando o investimento produtivo em Angola? Olha, das leituras que eu fiz, o nosso governo tem efetivamente incentivando o investimento produtivo com a criação de alguns programas bastante sustentáveis, como é o caso do PRODESE, que visa diversificar a economia para além do petróleo, e até certo modo isto tem acontecido. Portanto, e o regime jurídico de incentivo à produção nacional, que oferece, de certa forma, incentivos fiscais, cambiais, financeiros a empresas, especialmente nos setores agrícola, industrial e de bens de consumo. Outras medidas incluem o apoio a setores estratégicos como fundos específicos, digamos que a priorização da compra de produtos nacionais pelo setor público e a melhoria do ambiente de negócios, tal como já mencionei anteriormente, para atrair mais investimentos. Muito bem. Reforçando assim mais uma vez, queridos telespectadores, é muito importante que compartilhemos a página de Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André, porque há muita gente que está a se formar na área da contabilidade, na área de comércio exterior, relações internacionais, direito e tudo muito mais, que sempre vai ter cadeiras ligadas ao comércio exterior e não só. Pois é que abordaremos assuntos muito importantes que vivenciamos todos os dias, tanto em nossas casas como no nosso trabalho, e a partir destes temas conseguimos ter uma noção de como podemos resolver os nossos problemas. Mas sem esquecer de que só teremos a solução quando procurarmos verdadeiramente um profissional. E este profissional está aqui, neste momento, a falar para vós. Ele possui uma empresa denominada IA Negócios. Esta empresa tem consigo tipologias de serviços disponíveis tanto na área comercial, na área da educação, prestação de serviço para empresas, macro, micro, para
para as nossas casas e, enfim. Sem esquecer também que o Dr. Inocêncio André tem um livro no mercado e que tem algumas cópias cá em Luanda. Para quem quiser adquirir, é só contactá-lo no número 972 12 83 38 ou no e-mail ianegócios direção-geral@gmail.com. E sem esquecer que devem sempre entrar na página, mencionar um amigo, compartilhar os conteúdos com mais pessoas para que consigamos expandir os nossos conteúdos nos outros continentes, nas outras cidades. Deixar um like, subscrever, deixar um comentário. Vão fazendo perguntas que o Dr. Inocêncio também estará disponível para responder às vossas questões que deixarem na caixa de mensagens. Ele fará um vídeo a responder todas as vossas questões. Partindo assim, vamos já para a última questão da noite. Quais são os obstáculos para o investimento num país? Ok, muito obrigado. Portanto, eu não diria que sejam obstáculos, mas se calhar há algumas condições de melhorias para o investimento em Angola. E se calhar inclui a dependência do setor petrolífero, que já mencionamos, que torna a economia vulnerável a flutuações do preço. Portanto, por outro lado, a burocracia excessiva e processos administrativos complexos, daí que tem que se trabalhar uma conjuntura de processos. A infraestrutura, que ainda precisa de melhorar, apesar de estarmos substancialmente melhor hoje do que ontem. A falta de acesso a financiamentos e, portanto, a escassez de mão de obra qualificada. Não necessariamente que não tenhamos, não necessariamente que não tenhamos uma mão de obra qualificada, mas, entretanto, ela, em minha opinião, ainda é um pouco limitada. Podemos melhorar, e para melhorar não precisamos de efetivamente recorrer ao setor externo. Podemos qualificar a nossa mão de obra aqui com aqueles que nós já temos aqui. Outros desafios, se calhar, são a questão de tentarmos melhorar a inflação e a instabilidade cambial. Temos de melhorar este aspecto, porque, como sabe, a inflação nunca foi o bem melhor em nenhuma sociedade, e questões cambiais sempre estão ligadas com o ambiente externo de negócios, uma vez que nós temos como principal moeda o dólar e, de uma forma se calhar secundária, o euro, e tem surgido fortemente também o iene chinês. Então esta questão cambial também precisa de uma certa atenção. A alta informalidade da economia, até certo ponto isto tem ajudado muita gente, mas sabe que uma economia informal, de certa forma, o Estado também não consegue arrecadar na sua totalidade, o Estado não consegue ter controle. Então aí uma necessidade de tentarmos melhorar esta questão da informalidade.
Eu acho que também temos que tentar melhorar a questão da causa, a raiz de questões relacionadas à corrupção, se calhar, combatermos o amiguismo e, portanto, entendo que se trilharmos estes caminhos podemos melhorar bastante, bem como também acho que também podemos melhorar um pouco mais a questão relacionada, ou questões judiciais, né? E a vulnerabilidade social e sanitária, que de certa forma faz com que tenhamos muita gente que do ponto de vista de estabilidade social não se encontram estáveis, encontram-se vulneráveis, e melhorarmos também questões sanitárias. A grosso modo, eu acredito que se seguirmos este caminho, obviamente, cada um de nós fazendo a sua parte e não esperando somente que o Estado venha a trazer aqui uma vara mágica, se o compromisso for individual e de uma forma sistemática, acredito que poderemos melhorar significativamente. Estimados telespectadores, por hoje é tudo. Hoje abordamos sobre o comércio exterior, falamos mais dentro da Angola sobre a situação de importação, de exportação, quais são as áreas dos setores que em Angola que mais são investidos com relação a este ponto que estávamos a tratar. Assim sendo, damos por encerrado esta entrevista com o Dr. Inocêncio André, reforçando mais uma vez de que devem visitar as páginas, que todas elas estão denominadas Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Vão metendo likes, compartilhando, comentando. Se tiverem dúvidas, vão perguntando, que o Dr. Inocêncio André estará aí disponível para responder todas elas. Reforçando mais uma vez sobre a IA Negócios, que é uma empresa que o Dr. Inocêncio André possui, que é uma empresa prestadora de serviços, tanto no ramo da educação como em outras áreas. Dizer também que o Dr. Inocêncio tem um livro já no mercado, denominado Mercado Financeiro e Surgimento das Crises Mundiais e não só. Dentro deste livro encontrarão como surgiram as crises nos países da América Latina, nos países europeus, em África e também em Angola. Assim sendo, Dr. Inocêncio, desejo-lhe uma boa noite. Obrigado. Contamos consigo no próximo Conselho de Ideias, que tem como título A Desigualdade Social.